Oi, eu sou o Dr. Caio Pavanello. Você sabia que o piercing pode causar várias doenças, vários problemas na cavidade oral, na boca? Então hoje eu vou te contar um pouquinho quais são esses problemas e quando está na hora de procurar ajuda especializada. Bom, o problema mais comum quando você tem um piercing na cavidade oral é a infecção. Bom, o piercing fica ali na região e os tecidos da boca eles se mexem, se movimentam bastante, né? Então, esse piercing pode causar alguns ferimentos ao redor. Quando isso acontece, bactérias que estão na própria boca, na própria cavidade oral, podem invadir essa região e causar uma infecção. Então, é importante que você mantenha a boca sempre bem limpa, sempre bem higienizada, ou seja, tem que escovar bem o dente, tem que passar o fio dental e se quiser pode usar o enxaguatório também, sem álcool, né, de preferência, se for de uso contínuo. Bom, nessas pequenas fissuras que o piercing se forma na região, podem entrar várias bactérias e vírus também, inclusive muito importantes como, por exemplo, da hepatite. Então é bastante interessante que você não crie hábitos parafuncionais. O que são hábitos parafuncionais? Né? São hábitos que você desenvolve de maneira que você fique mexendo no piercing, ou mordiscando, ou fazendo sucção. Então isso é bastante importante que não se faça. Né? Se você notar na região do piercing que há um halo avermelhado ao redor, você já fica esperto, porque isso pode ser o início de uma infecção. O avermelhado, no primeiro momento, indica inflamação. Então, a região ali está inflamada, que pode ter sido por um machucado, por exemplo. E esse machucado pode infectar. Quando há um processo de infecção, normalmente há a produção de algum tipo de secreção, como, por exemplo, o pus. Então, isso é um sinal bastante forte para que você procure a ajuda de um cirurgião dentista para que ele possa te orientar melhor. Sempre higienizando muito bem o piercing, né? Removendo, lavando e devolvendo na posição, isso é extremamente importante de fazer, né? Existe também a possibilidade de você desenvolver ao redor do piercing algumas bolinhas endurecidas, né? A gente tem um nome para isso, né? Ou alguns nomes, podem ser alguns tipos de lesão diferentes. Eles não causam grandes problemas, tá? A única questão é que essas bolinhas tendem a aumentar cada vez mais de tamanho. E quando isso acontece, ela pode diminuir ou dificultar a função de alguma estrutura, como por exemplo a língua. Então, nesses casos, normalmente a gente faz a remoção cirúrgica dessas bolinhas e num segundo momento, se o paciente tiver intenção, pode colocar o piercing novamente. É importante notar, sempre estar observando a região do piercing. Por quê? Bom, as infecções se iniciam através desse halo avermelhado, como eu disse anteriormente, produção de secreção. Então, quanto antes a gente consegue fazer esse diagnóstico, mais fácil é o tratamento. Às vezes a gente nem precisa solicitar ao paciente que ele remova o piercing. Às vezes a gente consegue fazer o tratamento com o piercing em posição. Então isso vai economizar uma nova perfuração aí. Bom, acho que a dica mais importante é que você acompanhe na região se existe então secreção, halo avermelhado ao redor do piercing, se há alguma bolinha, se há mudança de textura na região próxima ao piercing e procurar o cirurgião dentista, que ele vai poder te informar melhor, vai poder te falar o que você vai ter que fazer. Quanto antes a gente faz o diagnóstico, maior é a chance de a gente conseguir te tratar sem você ter que remover o piercing, assim economizando a perfuração. Então é isso aí, se você curtiu, dá um like aqui pra gente, manda uma mensagem, se tiver alguma dúvida a respeito de alguma doença de boca no geral, manda aqui pra gente que eu vou fazer um vídeo respondendo as perguntas, tá bom? Obrigado!